Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Kuchlewicz e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês o funcionamento dos splitters utilizados em redes GPON. Esse é um tema bem importante, né? Já que os splitters são os responsáveis por permitir a arquitetura de rede ponto-multiponto, que é a arquitetura de uma rede GPON. O que seria esse ponto-multiponto? Nós temos uma única fibra que sai da porta da OLT e que é derivada através desses splitters e podem atender até 128 clientes lá na ponta, sendo que tipicamente as operadoras e provedores acabam utilizando somente 64. Então vamos lá, para iniciar, o que é um splitter, né? A gente usa o termo splitter, mas essa é a palavra em inglês para divisor. Então um splitter nada mais é do que um divisor. Então ele é um dispositivo que vai dividir o sinal óptico de entrada em diferentes tipos de saída, dependendo da capacidade desse splitter, que, como vocês estão vendo aí no slide, pode ir desde o splitter de 1 para 2 até 1 para 128, e que possui perdas de inserção que podem ser balanceadas ou desbalanceadas, dependendo do tipo de splitter. E a gente vai ver isso já já. E para que eles servem? Eles têm a função de distribuir ou mesmo derivar as fibras para que a OLT possa, com uma única fibra que sai da sua porta, atender diversas ONTs/ONUs. Cada local e cada provedor ou cada operador acaba utilizando uma nomenclatura, sendo fundamental para aplicações ponto-multiponto, como eu comentei anteriormente. Alguns dos conceitos necessários, o primeiro deles é o ORL, que é o Optical Return Loss, ou, trazendo para o nosso português, é a perda por retorno óptico. Essa é a perda por retorno da luz, aquela luz que ela é inserida na fibra, mas quando ela passa, seja por uma emenda, por fusão, seja por um conector, por um splitter, ou mesmo no trajeto percorrendo a fibra, parte dessa luz ela retorna na mesma direção em que ela estava sendo emitida. E a ORL mínima para que a gente possa garantir um funcionamento da rede é de 35 dB. Então a ORL sempre é medida em dB. E a potência que segue pela fibra então vai precisar sempre ser pelo menos 35 dBm, porque aqui a gente está falando agora da potência, vai precisar ser pelo menos 35 dBm maior do que aquele sinal que está refletindo e voltando. Então digamos que eu tenha uma potência de sinal de 0 dBm, o meu Optical Return Loss, a minha atenuação sendo 35 dB menor, a potência de luz que volta vai precisar ser de pelo menos menos 35 dBm. Se for menos 36, menos 37, menos 50, melhor ainda. E a gente vai ver já já aqui num datasheet que tem nessa apresentação de um dos splitters, que esse valor realmente supera os 35 dB. Então vamos lá. O que isso é importante para nós? Garantir essa ORL mínima em 35 dB vai ser importante para que não haja flutuação na potência do laser e até mesmo para que a gente evite pequenas alterações no comprimento de onda que está sendo transmitido. E a ORL é causada basicamente por dois fatores. O primeiro deles é o Rayleigh backscattering, que é gerado pelas próprias microimpurezas na fibra, onde o sinal de luz ele bate nessas impurezas, ele chega até essas impurezas, ele se dispersa, ele reflete para todos os lados, mas quando a gente fala de backscattering, é especificamente aquele sinal que bateu nessas impurezas, chegou até essas impurezas e refletiu diretamente na mesma direção em que estava sendo emitida. E também as reflexões geradas por emendas por fusão, por conectores e por splitters. E, para quem manuseia OTDR, já sabe que os elementos mais refletivos da rede são os conectores e, no caso aqui que nós estamos tratando agora, os splitters. Outro ponto importante, outro conceito importante que a gente precisa ter é o insertion loss, ou simplesmente perda por inserção. Essa é a perda causada sempre que um dispositivo é inserido em uma fibra óptica. Então, todos os elementos que nós temos na rede, eles vão causar uma perda por inserção. Então, nós tínhamos uma potência na nossa rede e digamos que fizemos uma emenda por fusão. Por mais que seja uma atenuação pequena, que vai ser causada por essa fusão, ainda assim ela vai causar uma perda por inserção. Após esse elemento ser inserido na rede, após essa emenda ser inserida, a gente teve sim uma perda de sinal. Então, cada tipo de dispositivo possui uma perda por inserção característica, sendo os splitters os que possuem a maior perda por inserção de toda a rede.
No exemplo abaixo aqui, a gente tem um splitter de 1 para 2 e com a inserção, a perda por inserção típica aí de 3.7 dB por saída. Então aqui no exemplo, antes nós tínhamos menos 1 dBm de potência, passamos pelo splitter que vai gerar a perda por inserção de 3.7, então em cada uma das saídas nós temos menos 4.7 dBm de potência. Nesse caso aqui, então, um splitter do tipo balanceado, onde eu tenho as duas pontas ali, as duas saídas com homogeneidade. Falando agora dos tipos de splitters, nós temos o splitter do tipo FBT, que trazendo para o português seria fusão bicônica por afunilamento, que consiste em unir várias fibras através de um pequeno tramo. E eles são caracterizados pelo número de entradas e saídas, ou de 1 para 2, ou de 2 para 2. E o tipo de divisão ou configuração que vai determinar a razão dessa divisão de sinal, que aí, no caso, pode ser desbalanceado. No exemplo aqui, ó, 1 para 99. Esse tipo aqui de splitter 1 para 99, né, significa que em uma das pontas nós vamos ter 1% do sinal passando e na outra ponta 99% do sinal passando. É um tipo de splitter utilizado para monitoramento de rede, onde você coloca esse splitter e consegue ficar monitorando a rede sem causar grandes impactos no enlace que você está medindo. Depois nós temos aí 5 para 95, 20 para 80, 40, 60, 50, 50, 90, 10. Ou seja, splitter desbalanceado, que agora está se tornando comum, né, as operadoras utilizarem também as redes com splitters desbalanceados. E depois aqui embaixo nós temos o splitter do tipo PLC ou circuito planar de onda de luz, que é baseado no transporte de luz em guias ópticas integradas num substrato. Nós vamos ver aqui mais na frente dessa apresentação fotos de um splitter que eu encontrei na rua dias atrás e abri, né, para que a gente comparasse, né, o que a gente vê nos materiais, né, o que a gente encontra por aí com um splitter de verdade, já que é tão difícil encontrar na internet, mesmo no Google, aí, fotos de um splitter real aberto. Né? E ele é considerado um splitter balanceado, ou seja, as perdas são praticamente idênticas em suas saídas. Aqui eu coloquei para vocês como que a divisão é feita dentro dos splitters. Né? Por mais que a gente tenha splitters de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 32 e assim vai, as divisões são feitas sempre de 2 em 2. Então, olha lá, o splitter de 1 para 2 tem a divisão básica ali, uma entrada, duas saídas. Num splitter de 1 para 4, vão acontecer dois níveis de divisão. Divido para 2 e essas duas eu divido para mais duas. Splitter de 1 para 4. E o mesmo vai acontecendo com os demais splitters, até formar a capacidade total, que a gente tem aí a máxima, né, que é de 1 para 128. E aqui, o que você encontra muitas vezes, né, na internet, nas literaturas aí, que representa um splitter do tipo PLC. Então nós temos ali a entrada, né, de uma única fibra, o elemento PLC, ou chamado também de chip PLC, nesse exemplo é um splitter de 1 para 8, e depois nós temos as fibras de saída protegidas ali pela Ribbon Fiber ou fita de proteção das fibras. Aqui um datasheet de um splitter do tipo PLC, para que a gente possa encontrar aqueles dois conceitos, aqueles dois parâmetros que foram mostrados anteriormente. Primeiro deles o insertion loss. Então aqui nesse datasheet a perda máxima por inserção do splitter de 1 para 2 vai ser de 4 dB. Então aqui ele está falando perda máxima, mas quando você coloca esse splitter na rede é bem possível que você tenha uma insertion loss um pouco menor. E também ali embaixo, na última linha, o return loss, que nesse caso do splitter é de 50 dB. Lembra que está no nosso material ali dizendo que tem que ser de pelo menos 35 dB para garantir a qualidade aí da nossa rede. Aqui esse splitter ele é superior a isso, então ele oferece ainda um cenário melhor, que é o RL de 50 dB. E para finalizar, aqui o splitter que eu comentei com vocês que encontrei na rua dia desses, eu abri esse splitter e aqui a gente consegue comparar, né, tudo aquilo que a gente viu na figura anterior com os elementos do splitter com o splitter de verdade. Então ali no centro nós temos o chip PLC, onde infelizmente com a câmera não dá para mostrar porque é muito pequenininho mesmo. Dá para ver a olho nu essas divisões, né, esse circuito? Dá para ver.
dependendo da luz que você está, você consegue enxergar perfeitamente. Mas na foto, infelizmente, eu tentei de todas as formas, mas não é possível verificar esse circuito, né? Mas está aí então um splitter do tipo PLC aberto, já que dificilmente a gente pode pegar um splitter por aí e abrir, né? É um elemento caro, então a gente não vai ficar desperdiçando. Mas como eu encontrei esse já descartado, né? A equipe de manutenção de uma operadora estava aqui próximo e deixou lá no local após a atividade o splitter, eu peguei e abri para mostrar para vocês, tá certo? Espero que o conteúdo tenha sido útil, que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre as redes GPON e especificamente nesse caso o splitter. E a gente fica por aqui até a próxima videoaula. Até lá!